Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, a aula de número 120, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, então vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasinoafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. A palavra nos revela na carta de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12, o seguinte: É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Na imensa sabedoria de Deus, ele percebe que há pessoas que tem o seu coração endurecido, que apesar da sua gloriosa proposta em aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador, caminhar pelo caminho da verdade, há pessoas que preferem a mentira, há pessoas que preferem o erro, elas fazem questão de firmar as suas posições pelo engano, e assim Deus os entregou a essa condição, para que assim eles sejam julgados porque não deram crédito à verdade, evidentemente. Preferiram se entregar ao engano. E aí nós temos que discernir, temos que ser maduros em saber que nem todas as pessoas serão salvas, não porque Deus não tenha plano nem propósito para a sua salvação, mas porque elas mesmas endureceram o seu coração, endureceram a sua cerviz, e não querem ser sensíveis à palavra de Deus. Preferem se oporem a Deus, fazer oposição a Deus. Estamos, portanto, estudando o tema Batalha Espiritual 2, dentro de uma abordagem da armadura de Deus, e na última aula estávamos falando sobre o escudo da fé. E aqui nós damos continuidade ao nosso estudo, não é? E assim, continuando os nossos estudos, tomamos, através do profeta Jeremias, no capítulo 28, versículos 10 ao 17, que está escrito: Então o profeta Ananias tomou as canzes do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas, depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzes de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo: Vai e fala a Ananias dizendo: Assim diz o Senhor: Canzes de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzes de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás esse ano,
porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Percebemos aqui que o profeta Ananias, ele se dispôs a profetizar engano, profetizar contra o Senhor. E assim o Senhor liberou uma sentença através do profeta Jeremias, para que assim se cumprisse na vida daquele profeta Ananias. E percebemos que o caso mais grave foi o de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja de Cristo, convicto de que estava fazendo a coisa certa, que os cristãos eram embusteiros, eram charlatões, enganadores, corruptos, e que por isso mesmo precisavam ser extintos, precisavam ser exterminados. Aula passada nós estávamos fazendo uma pergunta, evidentemente. Já aconteceu a você chegar à conclusão de que você está errado, pensando que você estava fazendo algo certo, né? Então acabamos de ver uma situação aqui do profeta Ananias, que recebeu uma condenação, e agora nós estamos relatando o caso de Saulo de Tarso, que ele pensou que estava fazendo a obra de Deus, perseguindo e exterminando a igreja. Então, se estivermos errados, estamos lutando contra Deus. Foi o que aconteceu com os sacerdotes em Jerusalém. Nós percebemos aqui em Atos capítulo 5, versículos 30 a 39, o conselho de Gamaliel. Aí está escrito: ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a este homem. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 500 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aliás, amados, se não tivermos o discernimento espiritual necessário, podemos estar matando em nome da fé. E isso acontece com frequência. E já foi previsto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 16, versículo 1 a 3, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus dizendo essas coisas. Muitas vezes nós que labutamos na obra do Senhor, encontramos barreiras, encontramos dificuldades por irmãos, por líderes que nos julgam segundo seus conceitos denominacionais, segundo seus conceitos religiosos, e colocam toda sorte de impedimento para que não possamos realizar os nossos objetivos. São homens de todos perversos, homens sem discernimento. Eu fico imaginando que essas pessoas não se dão conta que pode ser o próprio Jesus que está presente ali, né? Ele pode estar presente através do irmão, porque ele mesmo diz em Mateus capítulo 25, olha, quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes.
Então, muitas vezes nós julgamos, nós condenamos, nós colocamos impedimento porque o irmão, porque o missionário, porque a pessoa não faz parte do nosso ministério, porque não faz parte da nossa denominação, porque não faz parte da nossa congregação, e muitas vezes tratamos com desdenho, passamos a tratar com desprezo